Vamos continuar agora a nossa aula, não é, de pontuação. Os sinais de pontuação que estudamos, vamos dar uma revisada. Pontuação, elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita. O ponto final. Ponto final, usado para mostrar que se terminou de escrever uma frase ou um pensamento. A vírgula, usado quando se dá uma pausa na fala durante a leitura. O ponto de exclamação, usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito e espanto. O ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta. 2 pontos, usado para avisar que um personagem vai falar ou que se iniciará uma listagem. E por último, o travessão, usado no momento em que um personagem começa a falar, né? Então, essa é a revisão dos sinais de pontuação. Ponto final, vírgula, ponto de exclamação. Ponto de interrogação, 2 pontos e travessão, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar agora com um pequeno texto. E nesse texto, nós vamos utilizar, certo? Os sinais de pontuação, onde nós temos aqui 2 pontos e travessão. Esse texto, como vocês podem ver, ele está faltando os sinais de pontuação, ó. Dentro desses quadradinhos, nós iremos utilizar as pontuações que estão faltando. Nós só vamos, usar o sinal de acordo com a frase. Aqui diz o seguinte: 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou à outra. Se ela perguntou, nós vamos usar 2 pontos. Para iniciar a frase, já que foi, não é uma conversa, travessão. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Então, se ela está perguntando o que ela faria se ganhasse na loteria, se é uma pergunta, nós vamos usar o ponto de interrogação. Continuando o texto, ela pensou um pouco e respondeu. 2 pontos. Para iniciar a frase, travessão. Eu compraria um cachorro só para mim. Ponto de exclamação, né? Então, agora o nosso texto ele ficou completo. Vamos lá, vocês aí fazem a leitura com tia, tá certo? 2 pulgas estavam conversando quando uma perguntou à outra. 2 pontos. Travessão. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Ponto de interrogação. Ela pensou um pouco e respondeu. 2 pontos. Início da frase, travessão. Eu compraria um cachorro só para mim, né? Então, aí, ela está mostrando, né, as pulgas, o diálogo entre elas, que se uma ganhasse na loteria, ela ia comprar um cachorro só para ela. Continuando a nossa atividade, eu tenho aqui uma história em quadrinhos de imagens, tá certo? Ó, os 2 quadrinhos, mais 2 e o último, né? Então, aqui nós temos uma história em quadrinhos. O que é que vocês vão fazer agora aí em casa? Vocês vão dar uma pausa no vídeo, tá certo? Vão fazer a leitura de imagem, vão criar um título e vão contar essa história oralmente, para você mesmo ouvir a sua criação, tá bom? Então, depois que vocês criarem essa história, vocês vão contar ela para a mamãe e para papai, de acordo com o que acontece em cada cena. Essa história, como vocês estão vendo, ela possui 5 cenas. Então, vocês vão usar aí a criatividade de vocês e vão criar uma história oral, tá bom? Um diálogo entre 2 crianças. Observa direitinho o que está acontecendo em cada quadrinho,
tá? Tem aí os balõezinhos, mas aí você vai ser o autor, dando um título e aí contando o passo a passo que acontece na história. Você vai criar essa história, como tia já disse, você vai contar ela oralmente, ou para um irmãozinho, ou para uma vovó, um vovô, para papai e para mamãe. Para observar direitinho essa história, dá uma pausazinha aí no vídeo e cria sua história, tá bom? Beijo, sejam bem capazes, tá? Porque eu sei que vocês são bastante inteligentes. Tchau, fiquem com Deus.